Você está respirando agora mesmo, certo? Parabéns. Você acabou de inalar cerca de 40 mil vírus. Não estou tentando te deixar paranoico. Ainda. Mas pense nisso. Neste exato momento, enquanto você me escuta confortavelmente aí no seu sofá, bilhões de micro-organismos invisíveis estão circulando pelo planeta, e qualquer um deles pode ser o próximo a colocar a humanidade de joelhos. Sabe o que é mais assustador? Não é o fato de que eles existem. É que eles são ridiculamente pequenos. Tão pequenos que, se um vírus fosse do tamanho de uma bola de tênis, uma célula humana seria do tamanho de um estádio de futebol. E mesmo assim, essa coisinha microscópica conseguiu matar mais pessoas ao longo da história do que todas as guerras juntas. Como é que algo que você nem consegue ver pode destruir civilizações inteiras? Bom, é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Deixa eu te contar uma coisa. A natureza tem um senso de humor bem sádico. Ela criou organismos que são basicamente ninjas moleculares, pequenos, silenciosos e mortais. E o pior, eles estão em todo lugar. No ar que você respira, na água que você bebe, naquela maçaneta que você tocou sem pensar duas vezes. Mas calma, não precisa sair correndo para tomar um banho de álcool gel. Ainda não. A verdade é que vivemos em um equilíbrio frágil com esses micro-organismos. É como dançar numa corda bamba sobre um vulcão. Funciona bem até o momento em que não funciona mais. E quando esse equilíbrio se rompe? Bom, aí começa o espetáculo. Um espetáculo de horror que a humanidade já assistiu várias vezes, sempre fingindo surpresa quando o próximo ato começa. Vamos voltar no tempo. Século XIV, Europa. A vida já era difícil o suficiente, sem Netflix, sem delivery, e com uma expectativa de vida que faria qualquer plano de aposentadoria parecer piada. Mas então, algo chegou pelos portos. Algo minúsculo, carregado por pulgas que pegavam carona em ratos. Yersinia pestis, um nome elegante para uma bactéria que transformaria um terço da população europeia em estatística. A peste negra não discriminava. Reis, camponeses, padres, pecadores, todos eram iguais perante essa democracia mórbida. As pessoas acordavam com febre, desenvolviam bubões grotescos nas axilas e virilhas, e em questão de dias, digamos que não havia segunda temporada para assistir. 1 em cada 3 europeus morreu. Pense nisso. Olhe para as 2 pessoas mais próximas de você agora. Estatisticamente, um de vocês 3 não sobreviveria. Mas aqui está a parte fascinante e aterrorizante. Tudo isso foi causado por algo que você não consegue ver sem um microscópio. Uma bactéria tão pequena que cabem milhões delas na ponta de um alfinete decidiu que era hora de redecorar a Europa com cadáveres. E conseguiu. Como? Simples. Ela hackeou o sistema. Veja, micro-organismos são basicamente hackers biológicos. Eles encontram vulnerabilidades no nosso sistema imunológico e exploram sem piedade. A Yersinia pestis, por exemplo, tem uma estratégia genial e cruel. Ela injeta proteínas que basicamente dizem para suas células de defesa: "Ei, relaxa, está tudo bem aqui", enquanto se multiplica desenfreadamente. É como um ladrão que convence o segurança de que ele faz parte da equipe de limpeza. E o mais irônico, os humanos ajudaram. Na época, acreditava-se que a peste era causada por ar ruim, a teoria do miasma. Então as pessoas evitavam tomar banho, achando que a sujeira criava uma barreira protetora. Spoiler, não criava. Na verdade, só facilitava o trabalho das pulgas. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. A intenção pode até ser boa, mas o resultado... Mas vamos avançar uns séculos. 1918. O mundo estava se recuperando de uma guerra que já tinha matado milhões. As pessoas achavam que o pior tinha passado. Oh, doce inocência. Um novo jogador estava prestes a entrar em campo, e esse não precisava de armas, tanques ou estratégias militares. Precisava apenas de... espirros. A gripe espanhola, que aliás não começou na Espanha, mas eles levaram a culpa porque foram os únicos honestos o suficiente para reportar. Foi como se a natureza decidisse mostrar para a humanidade quem realmente mandava no pedaço. Em apenas 2 anos, matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Mais que a Primeira Guerra Mundial. Mais que a Segunda Guerra Mundial.
Mais que as duas juntas, na verdade. E sabe qual era a arma? Um vírus influenza. Algo tão pequeno que se você enfileirasse 100.000 deles, mal daria 1 centímetro. Mas esse pequenininho tinha um truque especial. Ele mutava rápido. Muito rápido. Era como tentar acertar um alvo que muda de forma a cada segundo. O sistema imunológico mal tinha tempo de dizer: "Ei, conheço você", e o vírus já tinha mudado de disfarce. O mais assustador: a gripe espanhola não matava apenas idosos e doentes. Ela tinha uma preferência mórbida por jovens saudáveis. Pessoas entre 20 e 40 anos caíam como moscas. Por quê? Porque o vírus era tão eficiente em provocar uma resposta imunológica que o próprio sistema de defesa do corpo se tornava o carrasco. É como morrer afogado porque seu corpo decidiu que a melhor forma de apagar um fósforo aceso era inundar a casa inteira. Citocina Storm, eles chamam. Tempestade de citocinas. Um nome poético para uma morte horrível. E aqui vai uma curiosidade sinistra. Muitas cidades tentaram esconder a gravidade da situação para não causar pânico. Filadélfia, por exemplo, realizou um desfile com 200.000 pessoas no auge da pandemia. Resultado? Nas semanas seguintes, a cidade teve que cavar valas comuns, porque não havia caixões suficientes. Enquanto isso, cidades que implementaram medidas de distanciamento social. Espera, isso soa familiar? Falando em coisas que se repetem, se você está achando essas histórias fascinantes e aterrorizantes na medida certa, e eu sei que está, porque você ainda está aqui comigo, que tal garantir que não perca os próximos vídeos? É só clicar naquele botão de inscrever-se ali embaixo. E já que estamos falando de pequenas ações que fazem grande diferença, deixa aquele like para ajudar mais pessoas a descobrirem como organismos minúsculos podem mudar o curso da história. Prometo que não vai pegar nenhuma doença clicando no botão. Pelo menos não que eu saiba. Agora, vamos falar sobre algo mais recente. Algo que todos nós vivemos. 2019. Um mercado em Wuhan, China. Um vírus que provavelmente pulou de morcegos para humanos, através de um hospedeiro intermediário que até hoje gera debates acalorados. SARS-CoV-2. Um nome que entraria para a história como o causador da primeira pandemia verdadeiramente global da era da informação. E cara, que show de horrores em tempo real foi esse? Pela primeira vez na história, pudemos acompanhar uma pandemia se espalhando ao vivo, em alta definição, com gráficos coloridos e contadores de morte, atualizando como se fossem placares de videogame. A tecnologia que deveria nos proteger se tornou também a janela para o apocalipse em slow motion. Mas o Covid-19 nos ensinou algo valioso sobre como pandemias modernas funcionam. Não é só sobre o vírus, é sobre nós. Nossa hiperconectividade, que permite que eu peça comida chinesa pelo celular, também permite que um vírus dê a volta ao mundo em questão de semanas. O mesmo avião que leva você para as férias dos sonhos pode carregar um passageiro clandestino microscópico para todos os continentes. E sabe o que é mais irônico? Nós sabíamos que isso ia acontecer. Epidemiologistas vinham avisando há anos. Não é questão de se, é questão de quando. Mas a humanidade tem essa habilidade incrível de ignorar avisos até que seja tarde demais. É como ver o iceberg se aproximando do Titanic e decidir que a melhor solução é tocar música mais alto. Agora, deixa eu te explicar algo que vai explodir sua mente. Vírus não estão tecnicamente vivos. Sério. Eles são basicamente pendrives biológicos maliciosos. Um pedaço de código genético embrulhado em proteína que só liga quando encontra uma célula hospedeira. Fora de um hospedeiro são tão vivos quanto uma pedra. Mas quando encontram a célula certa, aí, meu amigo, é como inserir um USB infectado no seu computador. Game over. E as bactérias? Ah, essas são vivas e muito espertas. Elas se comunicam entre si. Sim, bactérias têm seu próprio WhatsApp molecular chamado Quorum Sensing. Elas trocam informações sobre resistência a antibióticos como adolescentes compartilhando respostas de prova. Ei, encontrei um jeito de sobreviver à penicilina. Passa pra frente. E passam mesmo, através de pequenos pacotes de DNA chamados plasmídios. Mas aqui está a verdadeira questão que deveria tirar seu sono. E a próxima? Porque vai ter uma próxima, isso é matemático.
Talvez seja um vírus emergente de alguma floresta que estamos desmatando. Talvez seja uma bactéria super resistente criada pelo nosso uso irresponsável de antibióticos. Ou talvez, e isso é o mais assustador, seja algo completamente novo, algo para o qual não temos defesa alguma. Veja, a cada segundo, trilhões de micro-organismos estão mutando, evoluindo, testando novas combinações genéticas. É como uma loteria cósmica onde o prêmio é a capacidade de infectar humanos de forma eficiente. E com 8 bilhões de pessoas no planeta, vivendo cada vez mais próximas, viajando constantemente, as chances estão a favor deles, não nossas. E tem mais. O aquecimento global está literalmente descongelando vírus e bactérias que estavam dormindo no permafrost há milhares de anos. É como abrir uma cápsula do tempo cheia de pragas antigas. Em 2016, um surto de antraz na Sibéria foi causado pelo descongelamento de uma rena morta há 75 anos. Se isso não é um filme de terror se tornando realidade, eu não sei o que é. Mas não é só sobre os antigos. Novos vírus estão surgindo com frequência alarmante. Nipah, Marburg, Zika, chikungunya. Parece que a natureza está testando novos modelos como se fosse uma linha de produção de smartphones. Vamos ver. Esse aqui causa febre hemorrágica, esse paralisia, esse microcefalia em bebês. Qual será o próximo hit? Então, o que fazemos? Desistimos? Construímos bunkers e vivemos em bolhas esterilizadas? Não. A resposta é mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. Respeitamos o poder do invisível. Investimos em ciência, em sistemas de saúde, em vigilância epidemiológica. Aprendemos com o passado em vez de repeti-lo como um disco arranhado. Porque no final das contas, essa é a ironia suprema. Somos a espécie mais inteligente do planeta, capazes de dividir átomos e explorar outros mundos. Mas ainda podemos ser derrubados por algo que nem está tecnicamente vivo. É humilhante. Com certeza. É aterrorizante. Absolutamente. Mas é também um lembrete de que não importa o quanto avancemos, ainda somos parte da natureza. E a natureza, bem, ela sempre tem a última palavra. Da próxima vez que você lavar as mãos, lembre-se. Você não está apenas removendo sujeira. Você está participando de uma guerra milenar entre a humanidade e os micro-organismos. Uma guerra que nunca venceremos completamente, mas que também não podemos nos dar ao luxo de perder. Porque no xadrez evolutivo entre nós e eles, o empate é a nossa única vitória possível. E é isso. O caos está sempre à espreita, esperando no invisível. Durma bem com essa informação.